E aí, meus queridos alunos do sexto ano, manhã, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Carlinhos, né? O professor de ciência de vocês. E aí a gente vai começar hoje o nosso primeiro capítulo, tá? A gente vai começar a falar sobre a estrutura interna do nosso planeta, a estrutura do planeta Terra, tá? Lembrando que eu não vou passar a atividade do livro ainda, porque a gente não está usando as questões do livro ainda, porque tem gente que ainda não tem, né? Mas a gente já vai começar aqui o nosso conteúdo, tá bom? Primeira coisa que eu vou pedir a vocês quando eu terminar a aula, ou então à medida que você for assistindo a aula, vá anotando tudo que está aparecendo aqui nos slides, tá? Porque isso é o material de anotações que vocês vão também usar para estar para as provas. Então, terminou de assistir, toda vez que eu estiver falando, eu passar um slide para outro, quando eu terminar de explicar tudo, você dá pause, escreva o que está lá no slide e aí você continua assistindo o vídeo, tá bom? Então vamos lá. Gente, a primeira coisa, a gente vai fazer uma viagem agora pelo centro da Terra, tá certo? Só que antes disso a gente precisa saber de algumas coisas. Primeira coisa é a teoria da deriva continental. Carlinhos, o que diabo é a deriva continental? Deriva continental foi uma teoria proposta por um cientista chamado Alfred Wegener em 1912, tá? Que ele falava que há milhões de anos atrás, aproximadamente 200 milhões de anos atrás, todos os continentes que a gente conhece hoje, que são separadinhos, na verdade todos eles eram juntos em um só, formavam um só continente. E esse único continente, né, supercontinente, ele chamou de Pangeia. Deixa eu ativar minha caneta marota. Pronto. Então a Pangeia, na verdade, seria um único continente só, onde todos eles estavam juntos. E a gente sabe que isso tem fortes evidências de que isso é verdade, porque se você observar bem aqui, ó, a África ela se encaixa bem direitinho com a América do Sul, como se fosse um quebra-cabeça, tá? Então isso mostra que provavelmente há muito tempo atrás elas eram um único continente só. Carlinhos, mas como que esses continentes se separaram, tá? Aqui você tem uma imagem, ó, antes e depois. Aqui no começo, a primeira vez que as primeiras separações, né, formou dois continentes, o Godoa e a Laurásia. E aí com o tempo esses continentes foram se separando ainda mais até chegar aos continentes que nós temos hoje. E como isso foi possível? A gente consegue explicar isso graças à teoria das placas tectônicas. Vamos lá. Nós sabemos que a nossa superfície da Terra ela é composta por blocos de rochas gigantes. Esses blocos eles não são unidos e eles conseguem se movimentar. Esses blocos de rocha são chamados de placas tectônicas ou placas litosféricas, tá certo? E essas placas tectônicas elas se movimentam, tá? Seja uma placa pode colidir com a outra, ou então uma pode deslizar por cima da outra. Enfim, o movimento dessas placas gera os terremotos, os tsunamis, a criação dos vulcões, tá? A formação de montanhas, e isso se deve ao movimento das placas tectônicas. E aí nós temos 12 placas tectônicas, aqui eu estou mostrando um mapinha para vocês. O Brasil se localiza onde, Carlinhos? O Brasil se localiza na placa sul-americana. Na verdade, ele se localiza na parte central, bem no meio da placa sul-americana, tá? E isso tem uma consequência muito interessante que a gente vai ver mais para frente, tá bom? Então, devido ao movimento dessas placas tectônicas, milhões e milhões de anos, os continentes foram se separando. Ainda hoje, a cada ano, os continentes se afastam um pouquinho um do outro, tá certo? Claro que isso, gente, não é da noite pro dia, tá? Isso levou muito tempo até esses continentes se separarem como eles estão hoje. Mas isso foi graças ao movimento das placas tectônicas, tá bom? Joinha? Então vamos seguindo. A Terra por dentro. Antes a gente estudar cada estrutura do nosso planeta, a gente precisa entender o seguinte. Primeiro, a ciência que estuda a estrutura da Terra, né, a origem do nosso planeta, é a geologia. Logia significa estudo, geo significa terra. E a Terra ela possui aproximadamente 45 bilhões de anos, e a gente sabe que a Terra não é completamente esférica, porque ela é achatada nos seus polos. Mas, gente, pelo amor de Jesus Cristo, a Terra não é plana. Vou falar de novo, a Terra não é plana. Repita comigo, a Terra não é plana. Professor, a Terra é plana? Não é plana, não. Cuidado com essa galera que fica aí falando, os terraplanistas, dizendo que a Terra é plana. Gente, isso são movimentos anticientíficos, são pessoas anti-ciências que não sabe de nada de ciência e fica falando besteira por aí, tá? E ainda fica querendo provar, utilizando argumentos que é assim e tal, mas não tem nada a ver, isso não tem base científica nenhuma. Nós sabemos que a Terra ela não é plana, a Terra ela é esférica, não é uma esfera perfeita, porque ela tem uma achataçãozinha nos polos, mas plana ela não é, tá certo? Não fiquem com essa ideia na cabeça de vocês, tá bom? Se alguém disser pra vocês que a Terra é plana, você mande essa pessoa estudar ciência um pouco mais a fundo, tá certo? Porque ela tá com os conceitos um pouco equivocados. Tá bom? O nosso planeta ele é dividido em 3 regiões principais. Então nós temos a parte mais externa, que é a crosta terrestre. Nós temos o manto e mais internamente nós temos o núcleo. Aí você me pergunta assim, professor, uma pergunta aqui que eu estava pensando aqui só comigo mesmo aqui. Não tem como o homem chegar até o núcleo da Terra, porque é muito quente, né? Só para você ter ideia, a Terra tem mais de 6 mil quilômetros de profundidade, né? O diâmetro da Terra.
Mas o máximo que já conseguiram cavar foi 12 quilômetros. E como é que a gente sabe tudo isso que realmente tem? Porque a gente consegue estudar através das ondas sísmicas. Nosso planeta ele emana ondas, que essas ondas são analisadas por aparelhos chamados sismógrafos, e esses aparelhos conseguem analisar essas ondas, e com isso a gente consegue ter noção de como é lá dentro da Terra. Além disso, quando os vulcões expelem rochas, né, você pode estudar, analisar quimicamente aquelas rochas, tá certo? Para poder ter informações de dentro do nosso planeta. Então, apesar da gente não conseguir ir lá dentro, a gente consegue ter muitas informações sobre a nossa estrutura do planeta Terra, tá bom? E a gente agora vai estudar cada uma delas separado. Primeiro nós temos a crosta terrestre, que é a camada mais superficial, né? Ela vai até de 25 a 50 quilômetros somente. É o nosso chão e ela é composta principalmente de granito. Só que tem um detalhe, tá? Nós temos a crosta continental, que é a parte terrestre, e nós também temos a crosta oceânica, que ela é mais profunda, tá? A crosta oceânica ela é composta principalmente de basalto. Já a crosta continental, que é a crosta terrestre, né? A parte mais superficial, ela é composta de granito, tá bom? De modo geral, a nossa crosta, tanto a oceânica como a continental, ela é composta principalmente de oxigênio, silício, alumínio, magnésio e cálcio. São os principais elementos químicos que compõem a nossa crosta terrestre, tá certo? E aqui você tem, ó, uma observação. A nossa crosta terrestre ela é dividida em 3 camadas, tá? Nós temos o solo, o subsolo e a rocha matriz. O solo é onde você pisa, é o nosso chão. Tá? É onde você planta, é onde os agricultores usam para cultivar as sementes. O subsolo já é a região um pouco mais abaixo do solo. É nele que ficam os nutrientes que a raiz das plantas absorvem. É no subsolo que nós temos o petróleo, o gás natural, tá certo? E a rocha matriz, gente, é a parte final. A rocha matriz, na verdade, é o magma que se solidificou e formou essa rocha, e a partir dessa rocha você vai tendo a formação do solo. Então ela é a parte mais interna, é a rocha matriz, tá bom? Solo, subsolo, rocha matriz, depois já vem o magma e mais pro final o núcleo da Terra. Então, primeira camada, a crosta terrestre, ok? Segunda camada, gente, é o manto. O manto, ele é a região que ocupa a maior parte do nosso planeta, tá? Cerca de 83% do volume da Terra é o manto. E ele se fica embaixo da crosta, e nós temos o manto superior e o manto inferior. A litosfera, que é a parte rochosa, ela na verdade é o manto superior e o finalzinho da crosta terrestre. Vou já mostrar para vocês na figurinha, tá? O manto atinge temperaturas muito elevadas, de 1.000 a 3.000 graus Celsius é a temperatura do manto, porque lá no manto nós temos o magma, né? O magma, porque o que é o magma? São as rochas que são derretidas. Como a temperatura é muito alta, essas rochas elas derretem e ficam formando um fluido, que é o magma, tá? E o nosso manto ele é formado principalmente de silício, ferro e magnésio, ok? Aqui eu coloquei uma figurinha para vocês verem, ó. Aqui nós temos a crosta terrestre, que vai a aproximadamente 100 km. E aí nós temos essa região aqui chamada astenosfera, que é a região que é formada pelo magma, tá? Mais para baixo, até aqui mais ou menos, ó, até aproximadamente 600 km, nós temos o manto superior. Lembra que o manto se divide em 2 partes. O manto superior, e aí do manto superior até aqui, ó, até 2.900 km, nós temos o manto inferior, ok? Carlin, e depois? Aí depois já vai ser o núcleo, tá bom? Só uma observação que eu queria falar sobre o manto, né? Ele é formado por magma, são temperaturas altas, e vocês já ouviram falar numa frase, numa palavra chamada hotspots. Sou hotspot? Não, nunca ouvi não. Ouvi falar em hot dog, mas hotspot não. Gente, hotspot significa ponto quente. O que é isso? O magma, ele tem temperaturas muito altas, mas existem algumas regiões do magma que são mais quentes do que outra. Esses pontos mais quentes é o que eu vou chamar de hotspots, tá? Então, por exemplo, essa região todinha aqui que eu tô marcando, ó, é o nosso manto. Só que apesar dele ser quente, existem regiões, existem pontos que são mais quentes do que os outros. Esses pontos quentes são os hotspots, tá bom? Então já vimos a crosta, já vimos o manto e agora nós vamos descer um pouco mais, tá? E aí nós vamos chegar no núcleo da Terra. Eita, o núcleo da Terra. Olha aqui que imagem bonita, né? Se a gente conseguisse dividir nosso planeta no meio, só para você ver as camadas, ó. Aqui seria a crosta, aqui seria o manto e mais internamente o núcleo da Terra, tá bom? Nas próximas aulas, depois eu vou trazer uma cena do desenho do Ben 10, que eles vão até o núcleo da Terra. É um desenho, mas é interessante pra gente ver, tá bom? Então vamos lá, Carlinhos, o que é que eu tenho que saber sobre o núcleo? Primeiro que o núcleo ele é a camada mais interna da Terra. Então nós temos a crosta,
o manto e lá no centro o núcleo. As temperaturas do núcleo, gente, são imensas, tá? O núcleo ele é composto basicamente de níquel e ferro. É por isso que alguns livros vão dizer que o núcleo ele é composto pelo NiF. Carlinhos, o que é NiF? É só uma abreviatura para níquel e ferro, tá certo? E o núcleo ele é dividido em duas regiões. Nós temos o núcleo externo, tá? Onde a temperatura chega a 3.000 graus Celsius, onde predomina o elemento químico ferro. E essa região do núcleo ela está no estado líquido, porque a temperatura é muito alta. Então as rochas estão todas derretidas, o ferro está todo derretido, tá? Só que no núcleo interno, ou seja, na região bem no centro mesmo, lá no fundo, ele está no estado sólido. Aí você pergunta, oxe, professor, que diabo é isso? Se a temperatura é mais alta, era para estar mais derretida ainda, era para ser só líquido. Só que tem um detalhe, meus queridos, a temperatura é muito alta, mas a pressão também é muito alta. Então, como a pressão é muito alta, os átomos eles acabam ficando muito juntos a ponto de formar cristais. Então, apesar da temperatura ser alta, o fato deles serem sólidos é porque a pressão também é muito alta, tá? Isso é para você ter ideia, as temperaturas no interior do núcleo chegam a 6.000 graus Celsius. É muito quente, tá bom? E aí, para fechar, eu coloquei essa figurinha aqui, ó, só pra gente ver, ó, crosta continental, que é a parte da Terra, a crosta oceânica, que é a camada de terra no oceano, tá? A parte oceânica. E aí nós temos o manto superior, o manto inferior, o núcleo externo e no centro o núcleo interno. Essas são as camadas do nosso planeta, tá bom? E aí, gente, pra gente encerrar, tá? Eu vou falar pra vocês rapidamente só sobre os minerais. O que é que são minerais? Minerais são pedaços sólidos de materiais que se formam no interior da Terra, se formam ali entre o manto e o núcleo, tá? Na litosfera. E esses materiais, eles são sólidos, que têm uma estrutura cristalina bem definida, né? E cada mineral tem uma composição química diferente, tá bom? Carlinhos, se um mineral ele tem valor econômico, por exemplo, se eu pegar a bauxita é um minério de alumínio. Se eu pegar a bauxita e eu trabalhar a bauxita, né, vai fazer vários processos químicos, eu posso obter o alumínio. E o alumínio ele tem um valor comercial, né? Eu posso usar o alumínio para fabricar vários objetos. Então, quando o mineral tem valor comercial, você pode conseguir obter dinheiro com ele, eu vou chamar ele de minério. Professor, e o que é uma jazida? Ou popularmente chamado de mina? As minas são os depósitos naturais onde você vai encontrar o minério. É onde aquele minério se encontra, na natureza. Então são as jazidas, tá bom? E aqui eu trouxe alguns exemplos de alguns minerais para vocês verem. Ó. Nós temos o talco, o gesso, a calcita, o apatita, o diamante, o corindo, são exemplos de minerais. E aí nós temos vários outros exemplos, tá bom? Meus queridos, nós vamos parar por aqui, tá? Essa foi a nossa primeira aula, só para vocês terem uma noção, tá bom? Tarefinha de casa de vocês para começar, anotem tudo que tem aqui nos slides. Deixa no seu caderninho bonitinho, para quando você for estudar para as provas, para os TD, né? For resolver os TD, as avaliações, você ter um material para estudar, tá ok? Enquanto você não tem um livro. Então, meus queridos, é isso. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula, tá? Tchau!